A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vou deixar um vídeo aqui, apenas uma saudação, não vou pregar, bem rápido, sobre a mulher adúltera. Isso está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João capítulo 8, você pode ler com mais detalhes em casa. Só quero me focar em alguns detalhes. Era pela manhã bem cedo, o Senhor Jesus tinha descido do Monte das Oliveiras, e uma multidão acompanhava, ele ali ensinava aquela multidão. O interessante que eu quero focar aqui, não deixe de ir para a sua igreja, não deixe de reunir nas assembleias, irmãos. Eu sei que hoje nós somos o templo do Espírito Santo, mas nós vemos no Novo Testamento, por exemplo, em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, a igreja estava unida, os cristãos estavam reunidos. Paulo pregando na igreja no Novo Testamento, na igreja tinha presbítero, tinha os diáconos. A igreja neotestamentária, no Novo Testamento, ela sempre, os cristãos se reuniram. Não deixe de congregar na tua igreja, momento de oração. Mas aqui, nesse caso aqui, os fariseus, os religiosos, os escribas, vão trazer uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Segundo a lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, ela teria que ser apedrejada. Contudo, o que aconteceu? Não sabemos o que aconteceu com o homem, se ele fugiu, se liberaram ele, não sabemos. Mas o fato é que ela foi apanhada em adultério. E a lei mandava matar. E eles vão dizer assim: mestre, o que tu dizes? Irmão, Jesus não era mestre para com eles. Eles, na verdade, não tinham Jesus como impostor. E eles queriam armar uma armadilha contra Jesus. Aprenda uma coisa. O fato de alguém duvidar do seu chamado, o fato de alguém duvidar do seu ministério, não vai mudar em nada aquilo que você verdadeiramente é. Jesus era galileu, oriundo de uma família simples, filho de um carpinteiro. Eles o julgavam pela aparência. Isaías fala que ele não tinha aparecido em formosura. Um homem, ele olha por fora, mas Deus conhece o interior de cada um. Talvez seja esse o seu caso. Você não vai deixar de ser o que você é, porque quem determina todas as coisas ao seu respeito não é um homem, mas o próprio Deus. E eles tentaram uma armadilha contra Jesus. Por quê? Se Jesus fala para apedrejar aquela mulher, igual dizia a lei, ele iria cair na lei romana. Porque o império dominante era Roma e ele não podia mandar matar. Mas se ele fala para não apedrejar, ele iria cair na contradição da lei de Moisés. Então eles queriam colocar uma situação, uma espécie de armadilha. Deus vai te dar estratégia do céu. Nenhuma arma, nenhuma ferramenta forjada contra a tua vida vai prevalecer em nome de Jesus, viu? E o texto vai dizer que o Senhor Jesus começa a escrever no chão. E a gente fica se perguntando, o que ele escreveu no chão? Na verdade, irmãos, é um cumprimento profético. Isso está em Jeremias capítulo 17, versículo 13. Vou ler aqui. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Nós sabemos quem é a fonte das águas vivas, que é o próprio Senhor Jesus, a esperança de Israel. Então aqueles homens tiveram seus nomes escritos na areia, cumprimento profético. Ele vai dizer, em outras palavras, aquele que não dentre vós aí não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o texto vai falar claramente que todos eles, sem exceção, começaram a lançar a pedra no chão, porque Jesus fez com que eles olhassem para dentro de si próprios, e entendessem que todos ali eram falhos, pecadores, e que não tinham como condenar aquela mulher pela prática que ela tinha de fato cometido. E Jesus vai perguntar algo para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou?
E o interessante é que, irmãos, não confunda, isso é muito comum na nossa cultura, né? As pessoas confundem aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra, como se Jesus estivesse passando mão por cima do pecado. Não é isso que o texto ensina. Você que está me ouvindo aí, para de ficar utilizando texto fora de contexto para justificar as suas práticas pecaminosas. Tome cuidado que uma hora a casa cai. Uma hora você pode ser pego em flagrante e você ser levado aos tribunais, hein? Igual aconteceu com essa mulher aqui. No caso aqui, dela é um adultério, mas talvez alguém está me ouvindo aí e está na criminalidade. Alguém que está me ouvindo que está nas drogas, que está nos roubos, que está no assalto. Cuidado que uma hora a casa cai para você. Jesus não está, de forma alguma, passando a mão em pecado. Ao contrário. Ele vai dizer para ela, eu não te condeno, porque a proposta do Evangelho não é condenar pessoas, mas mostrar a graça e a misericórdia de Deus para com os pecadores. Jesus não veio para condenar, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora essa porta se abre para nós. Agora olha o que ele vai dizer no final, vá, e o quê? E não peques mais. Então quando alguém corrigir você, quando alguém exortar você, você tem que entender que é a graça de Deus, que é a misericórdia de Deus para com a tua vida. E de forma alguma, uma palavra condenatória. Porque as pessoas, quando você corrige elas não querem ser confrontadas. Elas querem continuar naquelas práticas pecaminosas. Tome cuidado que uma hora a casa vai cair para você. O seu pecado será exposto, igual o pecado de Davi. Lembre-se que Deus perdoou Davi, mas ele sofreu as consequências do pecado. A espada não saiu da casa de Davi. E muitas das vezes nós sofremos consequências terríveis por conta de algumas práticas pecaminosas. Abandone essa prática aí. Então vá e não peques mais. Abandone a prática. Arrependa-se do seu pecado. Foi para isso que Jesus veio. Para derramar sua graça, seu amor, sua misericórdia para com os perdidos. Contudo, a partir do momento que você olhou para Cristo, você segue uma nova trajetória. Zaqueu se arrependeu. Mateus se arrependeu. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você era trevas, mas agora você é luz. E diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 5, que nós devemos andar como filhos da luz. E não nos devemos nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, práticas pecaminosas, mas devemos condenar essas coisas. Não pessoas, as práticas. Não confunda as bolas. Ou seja, uma coisa é você condenar pessoas, outra coisa é você condenar o pecado. O pecado tem que ser repudiado em nosso meio. Devemos confrontar o pecado, mas não devemos de forma alguma condenar pessoas. Dizer para elas que Jesus ama elas e que elas devem se arrepender de seus pecados. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e fique com Deus.